Na pequena ilha de Samos, no mar Egeu, nasceu por volta do ano 310 a.C. um dos maiores gênios científicos da humanidade. Seu nome era Aristarco de Samos, e sua vida se estendeu até aproximadamente 230 a.C. Este matemático e astrônomo grego faria descobertas tão revolucionárias que desafiariam toda a compreensão humana sobre o cosmos, propondo ideias que só seriam aceitas 1700 anos depois. Durante o século III a.C., o mundo mediterrâneo estava sob o domínio crescente de Roma, que gradualmente expandia seu território após as guerras púnicas. A Biblioteca de Alexandria, fundada no século III a.C. por Ptolomeu I, representava o centro intelectual do mundo antigo, reunindo os maiores pensadores da época. Era um período de extraordinário florescimento científico, conhecido como a Era Helenística, que se estendeu de 323 a.C. até 30 a.C. Neste contexto intelectual efervescente, Aristarco desenvolveu seus estudos na tradição da escola matemática grega, influenciado pelos trabalhos de Pitágoras, 570 a.C., 495 a.C., e Euclides, 360 a.C., 280 a.C. O conhecimento científico da época baseava-se principalmente na observação direta e no raciocínio geométrico, ferramentas que Aristarco dominava com maestria excepcional. Entre os anos 280 a.C. e 260 a.C., Aristarco realizou uma série de observações astronômicas extraordinárias. Seu trabalho mais famoso, intitulado Sobre os tamanhos e distâncias do Sol e da Lua, demonstrava um método engenhoso para calcular as dimensões e posições dos corpos celestes, usando apenas geometria básica e observações cuidadosas. Durante um eclipse lunar ocorrido provavelmente no ano 270 a.C., Aristarco mediu com precisão excepcional a duração da sombra da Terra projetada sobre a Lua. Através de cálculos geométricos complexos, ele determinou que o Sol era aproximadamente 19 vezes mais distante da Terra do que a Lua, e que seu diâmetro era cerca de 7 vezes maior que o da Terra. Embora estes números estivessem subestimados, sabemos hoje que o Sol é 389 vezes mais distante e 109 vezes maior. Representavam a primeira tentativa científica de medir o sistema solar. Por volta do ano 260 a.C., Aristarco chegou à conclusão mais revolucionária de sua carreira. A Terra não era o centro do universo. Baseando-se em suas medições, ele percebeu que fazia muito mais sentido que o Sol, sendo enormemente maior que a Terra, fosse o verdadeiro centro do sistema planetário. Esta hipótese heliocêntrica representava uma ruptura completa com o pensamento dominante da época. Aristarco propôs que a Terra realizava dois movimentos distintos: uma rotação diária em torno de seu próprio eixo, explicando a alternância entre dia e noite, e uma translação anual ao redor do Sol, explicando as mudanças sazonais e as variações na posição das estrelas ao longo do ano. Estas ideias eram absolutamente revolucionárias para uma civilização que há milênios considerava a Terra como o centro imóvel do cosmos. Além disso, Aristarco sugeriu que as estrelas eram na verdade sóis distantes, muito maiores que nossa Terra, e que a ausência de paralaxe estelar observável indicava que o universo era incomparavelmente maior do que qualquer pessoa havia imaginado. Ele antecipou em mais de 2 milênios a descoberta de que as estrelas são de fato outros sóis, alguns milhares de vezes maiores que o nosso próprio astro-rei. Infelizmente, as ideias revolucionárias de Aristarco foram recebidas com ceticismo e até ridicularização pelos intelectuais de sua época. Arquimedes de Siracusa, 287 a.C., 212 a.C., em sua obra O Contador de Areia, escrita por volta de 250 a.C., mencionou as teorias de Aristarco apenas para demonstrar como elas implicariam num universo absurdamente grande. O filósofo estoico Cleantes de Assos, 330 a.C., 230 a.C., chegou ao ponto de propor que Aristarco deveria ser processado por impiedade
por sugerir que a Terra se movia. Esta reação refletia não apenas preconceitos científicos, mas também resistências religiosas e filosóficas profundamente enraizadas na cultura grega da época. Durante os séculos seguintes, o modelo geocêntrico proposto por Hiparco de Niceia, 190 a.C., 120 a.C., e posteriormente sistematizado por Cláudio Ptolomeu, 100 d.C., 170 d.C., em sua obra Almagesto, por volta do ano 150 d.C., tornou-se o paradigma dominante. Este sistema colocava a Terra no centro do universo, com o Sol, a Lua e os planetas girando ao seu redor, em órbitas circulares complexas chamadas epiciclos. Por mais de 1.400 anos, as ideias de Aristarco permaneceram praticamente esquecidas. Durante a Idade Média, que se estendeu aproximadamente do século V d.C. ao século XV d.C., o conhecimento científico greco-romano foi preservado principalmente pelos estudiosos árabes e bizantinos. Importantes pensadores como Al-Batani, 850 d.C., 929 d.C., e Al-Biruni, 973 d.C., 1048 d.C., contribuíram significativamente para a astronomia, mas mantiveram fundamentalmente o modelo geocêntrico. Na Europa medieval, a cosmologia aristotélico-ptolemaica tornou-se dogma religioso. A Igreja Católica adotou oficialmente o geocentrismo como verdade teológica, e questionar esta concepção poderia resultar em acusações de heresia. Grandes pensadores medievais como Tomás de Aquino, 1225 d.C., 1274 d.C., integraram a cosmologia geocêntrica à doutrina cristã, tornando ainda mais difícil qualquer mudança de paradigma. Somente durante o Renascimento, especificamente no século XV d.C., as obras clássicas gregas começaram a ser redescoberta e traduzida. Nicolau Copérnico, 1473 d.C., 1543 d.C., um cônego polonês com formação matemática, teve acesso aos escritos antigos durante seus estudos na Universidade de Bolonha entre 1496 d.C. e 1500 d.C. Em 1543 d.C., ano de sua morte, Copérnico publicou De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre as revoluções dos corpos celestes, onde reintroduziu o modelo heliocêntrico. Embora Copérnico tenha desenvolvido suas próprias demonstrações matemáticas e observacionais, ele reconheceu explicitamente a influência de Aristarco, mencionando-o como precursor da teoria heliocêntrica. As ideias que Aristarco havia proposto no século III a.C. finalmente receberam confirmação observacional definitiva através do trabalho de Galileu Galilei, 1564 d.C., 1642 d.C. Entre 1609 d.C. e 1610 d.C., Galileu utilizou seu telescópio recém-inventado para observar as fases de Vênus, as luas de Júpiter e outras evidências que comprovavam inequivocamente o movimento da Terra ao redor do Sol. Johannes Kepler, 1571 d.C., 1630 d.C., complementou este trabalho entre 1605 d.C. e 1620 d.C., descobrindo que as órbitas planetárias eram elípticas, não circulares como Aristarco havia suposto. Isaac Newton, 1642 d.C., 1727 d.C., forneceu a explicação física definitiva com sua Lei da Gravitação Universal, publicada em 1687 d.C. A história de Aristarco de Samos representa uma das mais fascinantes tragédias da história da ciência. Utilizando apenas instrumentos rudimentares e raciocínio geométrico, ele chegou a conclusões que só seriam aceitas 1700 anos depois. Suas ideias sobre a natureza das estrelas como sóis distantes
foram confirmadas apenas no século XIX d.C., com o desenvolvimento da espectroscopia. Se a humanidade tivesse abraçado as descobertas de Aristarco no século III a.C., o curso da história científica poderia ter sido dramaticamente diferente. Instrumentos ópticos poderiam ter sido desenvolvidos séculos antes, acelerando descobertas em astronomia, física e outras ciências naturais. O método científico moderno poderia ter emergido na antiguidade, potencialmente levando a avanços tecnológicos como máquinas a vapor, eletricidade e até mesmo computadores muito antes do que realmente ocorreu. Aristarco de Samos permanece como um símbolo poderoso da capacidade humana de transcender as limitações de sua época através da observação cuidadosa e do raciocínio lógico. Sua vida, entre 310 a.C. e 230 a.C., demonstra que a verdade científica nem sempre prevalece imediatamente, mas que ideias verdadeiramente revolucionárias eventualmente encontram seu lugar na compreensão humana do universo. A tragédia de Aristarco não está apenas no fato de suas descobertas terem sido ignoradas, mas na demonstração de como preconceitos culturais, religiosos e filosóficos podem retardar o progresso científico por milênios. Seu legado nos ensina que devemos permanecer abertos a ideias revolucionárias, mesmo quando elas desafiam nossas concepções mais fundamentais sobre a realidade. Hoje, no século XXI d.C., quando exploramos outros planetas e detectamos milhares de exoplanetas ao redor de estrelas distantes, devemos lembrar do gênio de Samos que, há mais de 2.300 anos, já havia compreendido nossa verdadeira posição no cosmos. Não como o centro do universo, mas como habitantes de um pequeno planeta orbitando uma estrela comum numa galáxia entre bilhões de outras, exatamente como Aristarco havia vislumbrado em seus cálculos realizados sob o céu noturno da antiga Grécia.